Olá você, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Nick, também sou dona do canal Nix Responde, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo caso você ainda não conheça. E na leitura de hoje você irá descobrir as energias da sua relação com a pessoa que você gosta, pode ser alguém que você já está num relacionamento ou não, e como essa relação vai se desenvolver no prazo de um mês. Lembrando que esse prazo deve ser contado a partir do momento que você encontrar esse vídeo, porque essa leitura é atemporal. E caso você tenha interesse em fazer uma consulta particular comigo, só com a sua energia e da pessoa do seu interesse, é só acessar o link do meu site, que eu também vou deixar na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias para fazer a reserva da consulta particular. Dito isso, vamos para a leitura. Olá Virgem, vou começar primeiro tirando duas cartas desse tarô para descobrir quem é o amor de Virgem. O Sol, Seis de Paus. Para boa parte de vocês pode ser uma pessoa de signo de Leão, mas não necessariamente. E independente se seja um leonino ou não, eu vejo aqui que essa pessoa tende a ter qualidades muito leoninas. É alguém que pode chamar muita atenção dos outros pelo seu carisma ou por algo que essa pessoa faz. Pode ser que ela trabalhe com o público e por isso ela tem essa maior visibilidade, ou pode ser por conta de uma outra atividade, ou até por conta de ser uma pessoa mais magnética, uma pessoa mais sociável, extrovertida. E eu vejo que essa pessoa também quer chamar a atenção de Virgem. Ela pode estar sendo bastante espontânea, porque faz parte da personalidade dele ou dela. Essa pessoa está sendo sincera também a respeito do seu interesse em relação à Virgem. Eu tenho a sensação que para boa parte de vocês ainda não há um compromisso com ele ou ela. E eu vejo que essa pessoa tem interesse em conquistar a Virgem. Vejo que existe forte atração mútua. Essa pessoa pode estar... para uma parte de vocês pode haver aqui um interesse de reconciliação, mas eu vou ver com as outras cartas se há essa questão de afastamento. Mas para boa parte existe esse sentimento de querer conquistar a Libra através dessa posição aqui de demonstrar que ele ou ela é diferente dos outros. Eu vejo que essa pessoa está assumindo atitudes para demonstrar que ele ou ela se destaca das outras pessoas que também podem estar interessadas em Virgem. Eu vejo que existe muito dessa sinceridade, dessa espontaneidade por parte dele ou dela. Vejo também que essa pessoa pode ser uma pessoa muito musical. Para alguns de vocês, essa pessoa pode postar nas redes sociais com muita frequência músicas, que podem até ser que algumas dessas músicas que ela posta pode ser indireta aqui para Virgem. Vou tirar mais cartas com o oráculo para saber mais sobre a relação de Virgem com ele ou ela no momento. Amor singular. Para boa parte de vocês, essa pessoa tem uma personalidade muito diferente da de Virgem. É alguém que vocês consideram como um amor singular. Essa carta sempre fala de relações entre pessoas que são muito diferentes. Podem até ser opostas. Então, para alguns, por conta da personalidade ser muito diferente, visão de mundo muito diferente, cultura diferente, etnia diferente, criações diferentes.
E eu vejo que pode haver alguns desafios por conta dessas diferenças, mas ao mesmo tempo vocês possuem essa forte conexão com o outro. A determinação, eu vejo que por conta de ser um amor singular, de haver uma conexão muito diferente das conexões que vocês já tiveram com outras pessoas aqui no passado, eu vejo que esse é o motivo principal para ele ou ela, e também virgem, caso vocês interagem aqui no momento com ele ou ela, de levar essa relação adiante. Existe aqui essa posição de determinação de ter um futuro mesmo com virgem e vice-versa. A paz, o descanso. Para alguns de vocês pode existir aqui um certo distanciamento. Alguns podem não estar interagindo, seja por conta de ter havido algum tipo de conflito. Só é aqui a carta do duelo embaixo do deck. Então, para alguns pode ter havido conflito. Para os de vocês pode ter sido outra circunstância da vida pessoal de uma das partes que pode ter contribuído aqui para um certo distanciamento. E contribuído também para haver um momento, um período aqui de reflexão sobre essa relação. Mas eu vejo que a boa parte de vocês ainda interagem. E existe aqui essa determinação de levar essa relação adiante, porque essa relação pode transmitir muita paz para ambos. Pode haver aqui embora haja diferenças, eu vejo que para boa parte essa relação traz um componente de tranquilidade. É possível que vocês se sintam bem com essa pessoa e vice-versa. E não há aqui com frequência muitos conflitos. Para outros de vocês, há essa questão do distanciamento. E essa pessoa, como eu falei anteriormente, pode estar querendo aqui se reconciliar com virgem, se houve aqui um conflito no passado, querer se reaproximar, porque ainda existe interesse, ainda existe desejo, paixão por essa pessoa. E eu vejo essa pessoa querendo se reaproximar também, porque ela se sentiria mais em paz com ela mesma, caso isso acontecesse. Principalmente quem entrou em atrito com essa pessoa e foi o motivo do afastamento. Vou tirar aqui um arcano maior que está regendo a relação de virgem com ele ou ela no momento. A estrela, realmente boa parte de vocês possuem essa forte conexão espiritual com ele ou ela. Alguns de vocês podem estar se relacionando com uma pessoa de aquário, mas não necessariamente. E eu vejo que para uma parte de vocês existe esse afastamento. Pode ter havido uma ruptura aqui no passado que contribuiu para vocês se afastarem aqui. Essa ruptura, essa torre que aconteceu no passado, essa crise que aconteceu no passado, foi motivada por conflitos para alguns de vocês. Para outros foi alguma coisa que aconteceu na vida pessoal de uma das partes. Então pode ter havido aqui uma situação de crise na vida pessoal de uma das partes que contribuiu para um afastamento. E eu vejo que independente do motivo, essa pessoa tem esperança mesmo de se reaproximar, de se reconciliar com virgem, de reparar o elo que foi quebrado, que foi abalado. Para quem ainda interage, eu vejo essa pessoa aqui criando muitas expectativas a respeito do futuro da relação com virgem. Vejo que alguns de vocês podem estar mesmo envolvidos com alguém que é muito popular. É uma pessoa que pode ter uma certa fama. Então ela pode trabalhar com o público para alguns, e por isso que ela tem essa popularidade, essa visibilidade maior. Para hoje vocês é alguém que pode chamar muita atenção pela aparência, pela personalidade, pelo caráter, pelo carisma mesmo que ela possui. E eu vejo que existe aqui uma questão de colocar o outro no pedestal aqui, por conta de admirar muito o outro, de achar a pessoa muito bela, não só em quesito de aparência mesmo física, como também de personalidade. E eu vejo essa situação também.
que contribui para haver essa esperança, esse otimismo a respeito do futuro dessa relação. Como a relação de Virgem com ele ou ela irá se desenvolver no prazo de um mês. Dois de ouros, 2 de paus, rainha de copas, as de ouros, cavaleiro de ouros e o cavaleiro de paus. Eu vejo aqui que, primeiro, pode existir aqui uma falta de movimento durante o período de um mês, que vai ser motivada aqui por inseguranças de ambos os lados. Como saíram duas cartas de número 2, para alguns de vocês o número 2 pode ser importante, pode ter conexão com essa relação. Então é possível que alguns de vocês possam ter nascido no dia 2, ou essa pessoa nasceu no dia 2, ou em fevereiro, ou vocês se conheceram no dia 2 ou no mês 2, ou faz 2 semanas, 2 meses que vocês estão se relacionando, ou 2 anos que vocês se conhecem. Em todo caso, pode haver aqui conexão com o número 2. Mas, independente aqui do que eu falei sobre o número 2, eu vejo que pode haver essa falta de movimento, porque de um lado pode existir uma postura aqui de uma certa insegurança em se aproximar, em tomar uma decisão sobre essa relação, e da parte de Virgem também. Eu vejo que essa pessoa pode ter outras opções para boa parte de vocês. Então, como sai aqui o As de Ouros também, eu vejo que boa parte aqui não está num compromisso ainda com ele ou ela, mas existe esse potencial dessa relação se tornar mais comprometida, de vocês investirem nessa relação para durar a longo prazo. Só que vai existir essa falta de movimento por conta de ambos aqui não tomaram iniciativa de avançar nessa relação. Por um lado, por conta de haver aqui opções, ou essa pessoa estar tentando aqui conciliar a relação de Virgem com o tempo que ela investe em outras coisas, em trabalho, em estudos, em a rotina dele ou dela, e isso pode gerar essas inseguranças. E do lado de Virgem, que vocês podem até inverter, porque às vezes pode acontecer da leitura ser invertida, mas do lado de Virgem, Virgem pode também ficar parado, que nem um 2 de paus, avaliando suas possibilidades. Virgem também pode ter outras opções, mas não necessariamente, e pode ficar avaliando essas possibilidades, planejando aqui o futuro com essa pessoa, mas não se movimentar também, não colocar em prática esses planos. Então, também por perceber que essa pessoa aqui está tentando conciliar aqui mais de uma coisa ao mesmo tempo, a relação com Virgem e outras coisas, então eu vejo mais essa falta de movimento. Eu vejo que alguns de vocês podem lidar com uma pessoa de signo de água, Câncer, Escorpião, Peixes. Para alguns de vocês pode haver mesmo essa questão de opções por parte de Virgem, porque eu vejo que alguns de vocês podem ficar divididos entre uma pessoa que vocês podem ter um carinho aqui e a pessoa da leitura, que pode a relação pode estar um pouco instável durante esse período de um mês. E eu vejo que para alguns pode haver uma questão de distância física também influenciando. Então, essa questão de haver opções, alguns de Virgem pode ficar divididos entre alguém que vocês possuem um carinho, que é da mesma cidade que vocês podem inclusive se encontrar pessoalmente, e a pessoa da leitura, que pode morar à distância. Pode ser o caso para alguns, mas independente aqui dos casos, eu vejo uma falta de movimento, porque existe aqui dúvidas de ambos os lados.
E é necessário escolher um caminho aqui. Escolher uma pessoa, se virgem, se perceber aqui com opções. Porque essa relação em si tem potencial de se tornar mais comprometida, mais estável. Mas para isso é necessário tomar uma iniciativa aqui. Uma das partes precisa tomar essa iniciativa. E é o que não está ocorrendo aqui no prazo de um mês. Se for alguém que vocês estão afastados, é a mesma coisa. Existe essa dúvida de ambos os lados para se reaproximar, para expressar seus sentimentos, para se abrir. E eu vejo que existe o potencial de haver um recomeço inclusive mais estável, onde vocês podem se comprometer mais um com o outro, só que precisa aqui de iniciativa. E não está ocorrendo aqui no período de um mês. Como obstáculo saiu a energia do Cavaleiro de Ouros, que é a energia de Virgem. Exceto se vocês estiverem lidando com uma pessoa que é do mesmo signo que vocês ou de signos de terra, Touro, Virgem ou Capricórnio. Eu vejo aqui que o que pode impedir dessa relação evoluir para alcançar maior estabilidade e comprometimento é justamente a hesitação excessiva, uma cautela excessiva, que eu vejo que é para boa parte de vocês, são vocês que estão adotando essa postura de ficarem avaliando demais a situação e não se movimentar, não fazer essa proposta, não demonstrar essas intenções mais sérias para ele ou ela. E eu vejo que para alguns pode ser o caso de vocês estarem adotando essa postura de hesitação, de cautela excessiva, porque também pode existir aqui a questão profissional influenciando e financeira. Para outros de vocês é porque talvez vocês estejam percebendo que essa pessoa não tem, ela pode estar demonstrando aqui atitudes que talvez não demonstre aqui ela querer ter maior comprometimento, também pode ser o caso. Mas eu vejo que o principal obstáculo é justamente essa cautela excessiva, essa hesitação excessiva que faz com que Virgem não se movimente, fique parado aqui. O Cavaleiro de Ouros, ele está parado, ele não está se movimentando, porque existe essa dificuldade em fazer essa oferta, em demonstrar essas intenções. Eu vejo que para boa parte de vocês é por falta de confiança aqui. E também por não se sentir seguro. Provavelmente porque vocês percebem que a pessoa também não está muito estável. Seja por um quesito aqui profissional e financeiro. Seja também por essa pessoa ter outras opções, lidar com várias pessoas. Então eu vejo que existe aqui uma falta de segurança que contribui para essa hesitação excessiva. A orientação aqui do tarô é o Cavaleiro de Paus. Tomar mesmo a iniciativa de agir, de ter coragem, de ser ousado aqui, de demonstrar o seu interesse de uma forma bastante sincera, de uma forma direta. E eu vejo que Virgem pode ter essa dificuldade mesmo em agir por impulso. Existe essa necessidade de colocar energia em movimento, de realmente se movimentar aqui, porque eu vejo que há uma tendência de ambos não se movimentarem durante o período de um mês. Para finalizar essa leitura, eu vou tirar aqui cartas desse oráculo como orientação final para Virgem. O molho de chaves, muitas opções, decisão, agir de uma forma não convencional e casos de uma noite. Eu vejo que Virgem pode perceber que essa pessoa tem muitas opções. Existe aqui uma necessidade mesmo de tomar uma decisão a respeito da relação de vocês com ele ou ela. É possível que alguns de vocês estejam lidando com uma pessoa que não é muito convencional, se relaciona de uma forma mais desprendida, principalmente se for alguém que traz muito forte a energia de Aquário. E eu vejo que vocês devem levar em conta isso também. É uma das diferenças aqui para alguns de vocês. E eu vejo aqui alguém se relacionando aqui de uma forma mais superficial, tendo casos de uma noite.
se envolvendo aqui de forma casual. É possível que alguns de vocês estejam, no momento, se envolvendo com ele ou ela dessa forma. E existe aqui a expectativa, a esperança de vocês terem algo mais. Eu vejo que para boa parte de vocês, essa pessoa também tem essa expectativa. Só que pode existir aqui uma certa insegurança em demonstrar isso. Porque também pode existir outras pessoas influenciando, porque ele ou ela pode ter outras pessoas interessadas. Então eu vejo aqui que o principal mesmo é tomar uma decisão. Se Virgem também tem opções, vocês terão que também escolher qual pessoa vocês investem aqui para ter um relacionamento. Porque a pessoa da leitura traz esse potencial aqui de maior comprometimento. Conversar. Estando interessado, conversando mais, aguardando uma mensagem chegar, mensagem de texto, ligação, e-mail. Eu vejo que existe aqui uma necessidade de dialogar mais com essa pessoa, para vocês terem maior clareza de quais são as intenções dele ou dela e vice-versa. Para quem está afastado, existe aqui uma expectativa de que essa pessoa mande uma mensagem, de que essa pessoa entre em contato. Só que eu vejo uma dificuldade disso acontecer no período de um mês, por conta dessa insegurança, da hesitação excessiva, ao mesmo tempo que essa pessoa tem essa expectativa de se reconciliar, de se reaproximar. Então eu vejo aqui uma necessidade de conversar mais, de dialogar mais, de demonstrar mais o seu interesse para com o outro e vice-versa. E o espelho dourado, um comportamento egocêntrico, narcisista, uma relação de um lado só. E love bomb seria encher o outro de amor como uma forma de manipulação. Faz parte de uma dinâmica entre empata e narcisista. Eu vejo que alguns de vocês podem ter esse padrão aqui de se interessar por pessoas que talvez não tenham interesse em vocês, ou por pessoas que são indisponíveis, seja porque já estão comprometidas ou porque existe aqui uma indisponibilidade afetiva, a pessoa não se abre, não se entrega, ou existe algum tipo de elemento aqui que impede da relação evoluir. Eu vejo que alguns podem trazer esse padrão aqui. Se esse for o caso, ou a pessoa é narcisista, muito egoísta, mas eu não vejo como sendo a pessoa da leitura trazendo essa energia de narcisismo, de egoísmo. Mas eu vejo que alguns de vocês podem trazer esse padrão de se envolver em relações desiguais. Se esse for o caso, eu vou até tirar outra carta aqui para complementar. Mas se esse for o caso, vocês terão que se questionar a respeito do que vocês acreditam quanto a amor. Porque eu vejo que alguns podem ter aqui crenças distorcidas a respeito de amor, de relacionamento, que contribui para vocês terem esse padrão de se envolver em relações desiguais com pessoas indisponíveis ou pessoas narcisistas, egoístas. O perseguidor. Alguns de vocês podem adotar o papel do perseguidor nesse padrão aqui de relações. O perseguidor num relacionamento de codependência, medo de abandono. Eu vejo que para quem se identifica com o papel do perseguidor, de vocês terem a tendência a se envolver com pessoas que são indisponíveis, que cria essa dinâmica de a relação se tornar desigual, mas vocês ficam perseguindo a pessoa no sentido de vocês ficarem stalkeando a pessoa nas redes sociais, ficarem obcecados, e vocês ficarem tentando que a pessoa se abra, que a pessoa demonstre mais interesse, que ela priorize vocês, que ela valorize mais vocês, sendo que vocês não percebem que essa pessoa demonstra isso. Fica tentando se esforçar demais para a pessoa gostar de vocês, da pessoa se entregar a vocês. Eu vejo que vocês devem trabalhar no medo de abandono. Alguns de vocês podem trazer esse medo muito forte. Pode ser relacionado a questões de infância. E que vocês devem trabalhar nesse medo, nas carências que influenciam essa tendência de vocês se interessarem por pessoas que não demonstram aqui interesse de forma recíproca.
Caso vocês sejam os perseguidos e vocês podem adotar o papel do corredor, de fugir de pessoas que perseguem vocês, que trazem essa dinâmica de relações desiguais, vocês terão que trabalhar no ego e também no medo de criar maior intimidade, porque o papel que complementa o perseguidor é o corredor, aquele que foge do perseguidor. E o corredor, ele traz problemas com medo de intimidade. Então, se vocês se identificam com o papel do corredor, vocês terão que trabalhar no medo de criar maior intimidade. E eu vejo que alguns de vocês podem estar criando essa dinâmica, ou já está tendo essa dinâmica com essa pessoa da leitura. De um seu perseguidor e o outro seu corredor. Ou de, caso não haja ainda essa dinâmica, existe aqui um risco de que vocês acabem lidando com essa dinâmica com essa pessoa. Caso não seja aqui, pode existir aqui algum aspecto que está contribuindo para haver esse desequilíbrio e que vocês devem avaliar aqui. Se essa pessoa realmente tem interesse em ter maior comprometimento e vocês estão tentando fazer com que ela queira, pode ser o caso para alguns. Seja porque essa pessoa tem outras opções aqui de envolvimento casual e vocês podem querer que essa pessoa se entregue mais e ela pode estar demonstrando não querer. Então, existem alguns aspectos aqui que podem estar contribuindo para haver essa dinâmica. Se não houvesse, não sairia essas cartas. Então, vocês devem se questionar. Mas o principal mesmo é vocês avaliarem o que vocês acreditam sobre amor e relacionamento. Porque pode existir alguns conceitos aqui distorcidos que alguns de vocês acreditam que contribuem para criar essa dinâmica desequilibrada nas relações, não só com essa pessoa, mas também com pessoas que vocês já podem ter se envolvido aqui, e que se vocês avaliarem muito bem o passado, vocês vão ver um padrão. É isso, eu espero que a leitura tenha feito sentido para vocês e nos veremos na próxima previsão. Até lá!